Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos todos bem? Hoje, dia 11 de outubro de 2020, mais uma live oferecida pelo Leão Lara Espírita Alvorada Nova, que entra aí na sua telinha, no seu celular, no seu Instagram, YouTube, Facebook. Estamos aqui mandando aquele abraço, desejando a todo mundo um bom final de domingo, um bom começo de semana, amanhã com mais um feriado para a gente aí relaxar bem, descontrair, que estejamos todos aí na melhor vibração. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus por tudo, louvando-o da seguinte maneira: Deus, Pai de infinito amor, agradecemos mais uma vez por estarmos pensando em Ti, elaborando nossa mente, nossos sentimentos em Ti, recebendo a vossa vontade, a vossa vibração, vivendo na melhor harmonia. Agradecemos por mais um dia, mais uma semana, mais um domingo. Agradecemos por tudo que nos acontece, ainda mesmo quando não compreendamos tudo o que nos acontece. Que as Tuas bênçãos nos envolvam, que os bons amigos espirituais encontrem em nossas almas, em nossos ouvidos psíquicos, espaço para serem bem compreendidos e, sobretudo, decisões nossas para que sigamos os melhores conselhos, as melhores orientações. Contando com as bênçãos de Deus, iniciamos mais esta live do Leão Lara Espírita Alvorada Nova, que assim seja. Então, boa tarde, estou sabendo aqui que parece que novamente está dando problema no YouTube, e eu vou lamentar, mas eu vou ter que continuar porque o Instagram está vivo. Então, se alguém está ouvindo no YouTube, se alguém está ouvindo no Facebook, por favor, mudem para o Instagram que nós estamos lá, tá bom? Consuelo, Helenita, Eva Marques está falando lá de Belo Horizonte, Renato Luiz Almeida, Carlyle Dourado, Sônia, Letícia Barros, boa tarde para todos vocês. Se alguém estiver com alguma dificuldade, é só colocar no Instagram, @JacobMelo52, @JacobMelo52. Lamentavelmente, eu não sei o que acontece no domingo à tarde, mas nós ficamos aqui um tanto quanto travados com esta internet. O interessante é que o sinal aqui está saindo super bem, está tudo muito bem, mas o porquê de dar este problema no domingo à tarde realmente está se transformando num grande mistério. Hoje de manhã eu já fiz uma live daqui mesmo, deu tudo certo. Mas o que a gente pode fazer? Vamos continuar. Das outras vezes nós suspendemos e algumas pessoas disseram que estavam ouvindo. Como na nossa palestra de hoje não terá nenhuma projeção de slide, apenas o exórdio que é do nosso irmão Luciano Fábio, de Garanhuns, Pernambuco, nós vamos passar o exórdio dele e aí nós vamos assistir esse exórdio. O pessoal do Instagram, eu vou ter que virar a câmera, fica aquela coisa aqui um tanto quanto estranho, mas pelo menos dá para a gente assistir, tudo bem? Então, por enquanto, vamos aqui dar uma virada e vamos jogar o nosso amigo Luciano Fábio. Olá, pessoal. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Brihadaranyaya Upanishad 4.4.5. Eu trouxe esse texto sagrado do Upanishad, do hinduísmo, faz parte da escola do hinduísmo. E toda vez que a gente lê tem uma percepção diferente. Ele data de 700 anos antes de Cristo, estimado, e consequentemente antes de Buda também.
E é muito interessante que na primeira visão que eu tive, né, e toda vez a gente tem uma percepção diferente, mas na primeira que eu tive, eu liguei diretamente ao capítulo do Sinal Verde, Desejos, de André Luiz. A gente vai dar uma lida nele daqui a pouco. E depois a gente lê e no momento que eu estou lendo aqui, eu acho que pode ser que tenha alguém aí que olhou um para o outro assim, diz, profundo, né? É, profundo. E é interessante que a gente tem essa percepção, mas será que a gente consegue realmente mergulhar nele numa simples ouvida, numa simples leitura, numa simples vista, na primeira vista? Então, à primeira vista eu tive aquela percepção, na segunda eu já linkei com a profundidade do teu ser, a nossa essência, o nosso espírito, ou quando estamos encarnados, a nossa alma. Aí depois você já vai vendo outros detalhes. E, gente, longe aqui de explorar esse trecho do Upanishad profundamente. E longe, muito mais longe ainda, de explorar numa visão hinduísta, porque eu não sou hindu. Então, longe dessa questão. Eu apenas achei e acho ele vamos dizer, um poema, que eu acho que seja um poema muito bonito. E traz essa questão da profundidade. Essa pandemia agora desapareceu por um tempo, é lógico, muita coisa assim que tinha nas redes sociais que consideramos muito supérflua, assim, digamos assim, muita foto de ostentação, do que tem, do que viveu. E tá voltando, né? Claro, tá voltando ao normal, tá voltando a pandemia. E cresceu muito o número de lives. Jacó aí tá dando show com suas lives, com seu trabalho, muito bom. Eu incentivei muito para isso também, assim, torcia muito que isso acontecesse. Então teve muita coisa boa. Mas teve também muitas dessas lives sem profundidade. E eu acho que isso está repercutindo. A gente estava aqui vendo um problema, fazemos parte de um conselho aí da nossa faculdade que fizemos, e hoje as pessoas estão menos interessadas. Claro, aqueles cursos que são financeiramente muito rentáveis sempre terão interesse, né? Mas alguns cursos que não têm essa rentabilidade, esse retorno financeiro tão certo, né? Como aquele tão conhecido, né? Que está mensalidades altíssimas, caríssimas e tudo. Tirando aquele curso, aqueles outros cursos, um ou outro, os jovens não estão mais querendo fazer faculdade, universidade. Isso é muito importante, gente, porque isso traz uma profundidade do conhecimento que muitas vezes a gente não vê. Em algumas lives que eu vi, coisas simples que se podia falar em 15 minutos, o cara passa 2 horas falando, e naquelas 2 horas ainda tem uma questão de estar, principalmente quando ainda não vendeu, né? Estava querendo vender alguma coisa, mesmo depois que vende você vê muita coisa assim que não tem profundidade. E a universidade, o estudo acadêmico, isso dá uma certa profundidade. Então, vamos estimular os nossos jovens a quererem fazer isso, quererem voltar a fazer faculdade, como no passado era um desejo de muitos, e não tinha nem tantas faculdades, a dificuldade era muito maior, né? Não tinha nem ensino à distância, nada disso. Então, incentivar essa questão, isso é muito importante. Dar essa profundidade ao conhecimento. Até mesmo porque se a gente quer falar de algo e tem profundidade, aquilo fica mais rico. Eu trouxe até aqui esse ambiente um pouco diferente, né?
do que uma casa, eu disse, eu vou para a natureza, né? Porque já que eu vou falar da profundidade do nosso ser, vamos pensar um pouco aí nessa questão de natureza. Acho que dá para escutar até agora no momento um passarinhozinho aí cantando de fundo. Conforme alguém age, ele se torna. Alguém se torna virtuoso por uma ação virtuosa. Alguém se torna mal por uma ação má. Também está lá no Upanishad. Então, quanto mais a gente doa, quanto mais a gente deseja algo de bom para o próximo, mais aquilo de alguma forma retorna para a gente. Tem um trecho de Khalil Gibran Khalil, o profeta, que diz, quando dás de si próprio, que realmente dás. Então, quando a gente começa a doar, a ofertar essa dádiva, ela tem um retorno para o nosso ser. E André Luiz, quando traz no livro Sinal Verde desejos, vou repetir aqui o trecho do poema porque eu acho lindo. Que for a profundidade do nosso ser, assim será o nosso desejo. O que for o nosso desejo, assim será a nossa vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Vamos agora para André Luiz, tá? Um lembrado lá da minha primeira percepção, depois vem outras e outras. Espero que com vocês não fique só aqui e que mergulhem também nesse trecho desse poema, né? Independente. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Vejam o que eu disse, se não bate muito forte com esse poema. Desejo é uma antecipação, é uma realização antecipada. Quando querendo, desejando, mentalizamos. Mentalizando, agimos, nossos atos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem. E terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo num terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. A gente semeia e a colheita é obrigatória. O tempo que um malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo em que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Vejam que poder esse do nosso espírito. E que tem um certo cuidado aí que devemos ter em cada passo dado. Porque esses desejos que levaram a esses passos pode ser um futuro virtuoso ou não. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. O pensamento é vivo e depois de agir sobre o objeto a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal.
Para encerrarmos, gostaria aqui de agradecer esse convite de Lucila, de Jacó. Não mereço, mas agradeço e sou fã aí desse casal, dessa dupla. E um abraço de toda a equipe aí do Leão. Vocês dão um show. Essa equipe de trabalhadores aí fantásticos. Parnamirim, Natal são abençoados por ter vocês aí. Trabalho lindo. E me trouxe a fazer vídeo, que eu estava aí de férias, né, nessa pandemia, dos meus vídeos, das minhas coisas, e vocês me trouxeram aí de volta a esse compromisso. E encerrando aqui, com muita gratidão, a sentença de Jesus: procura e achará, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Isso aí, este foi o Luciano Fábio, lá de Garanhuns, atendendo aí ao convite. Esteve aí brilhantemente aí falando de um Upanishad um verso muito bonito, porque realmente nós somos aquilo que nós pensamos. O que nós pensamos é normalmente o que nós fazemos é o que diz do que somos. E assim vira numa própria roda, num giro sem fim. Obrigado vocês que continuam conosco. Sei que aqui lá no Instagram, no Facebook, continua ainda com muito problema. E espero que alguém migre aqui para o Instagram, que está tudo bem. Mas não se preocupem, no Instagram ou fora do Instagram, nós temos as imagens gravadas e depois nós colocaremos à disposição para que todos possam participar. Tudo bem? Eu gostaria então, para a gente tratar deste assunto, o que houver de ser, que veja como tem muito a ver com o que foi lido pelo Luciano, inclusive pelo que foi comentado por ele, né? O que houver de ser, será? Muito bem, normalmente a gente pensa assim, e o que eu pergunto é assim: o que houver de ser para você, você aceita porque você acha que já não tem o que fazer? Você acha porque não quer fazer mais nada em cima disso? Ou porque você acha que está tudo predestinado? O que houver de ser. Colocado assim é uma frase até bem mais sofisticada, porque se a gente pensa como o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar. Será que essa é a grande proposta da vida? O que houver de ser, será? Mas se o que houver de ser, será, então nós não teríamos nem ciência, nem consciência. Então nós não teríamos liberdade, nós seríamos o quê? Não posso nem dizer que nós seríamos animais, porque os animais têm uma certa liberdade. Os vegetais têm menos liberdade ainda, mas têm a de brotar ou a de não brotar. As próprias pedras terminam até por força do homem, mudando de lugar. Enfim, o que tiver de ser, será. Será que traduz as nossas limitações e dificuldades? Será que a gente, de fato, quando pensa o que houver de ser, será? Será que nós pensamos com o coração ou com a razão? Como é que nós lidamos com a nossa vida? É dentro desse diâmetro, dentro desse padrão? O que tiver de ser, vai ser? Eu já fiz tudo o que me cabia, agora o que vier é lucro. Mas será que a vida é assim mesmo? É uma busca de lucros? E depois, lucros em que sentido? O que é que eu estou esperando obter da minha vida, na minha vida, com a minha vida? O que tiver de ser, o que houver de ser. Será que isso tudo não nos arremete para um outro ponto? Que o Luciano falou aí dos desejos. Então, o que houver de ser, atende os nossos desejos? Não atende os nossos desejos? Ou se a gente pensa um pouquinho só mais na frente, será que o que houver de ser é um determinismo? É um destino traçado? E o que a doutrina espírita diz sobre isto? Neste lugar, neste momento, eu quero fazer aqui uma pontuação fora do texto. Eu tenho visto com muita frequência
uma frequência até bem maior do que o que eu acho que deveria ser o natural, livros, pessoas, artigos, palestras, usando a seguinte expressão: o Espiritismo diz, e aí a pessoa solta uma opinião pessoal. Será que o Espiritismo diz? O que você entende por Espiritismo? Eu não estou perguntando enquanto doutrina, eu estou perguntando quando você usa, lê ou vê ou ouve essa expressão. O Espiritismo diz. Como é que você pensa ou o que é que você pensa que é o Espiritismo? Será que eu posso, será que eu tenho autoridade para dizer o Espiritismo diz isso? A gente às vezes até que tem essa autoridade. Quando? Quando a gente se fundamenta na autoridade que exista em cima do assunto. Do contrário, não há autoridade nenhuma minha para dizer que o Espiritismo disse ou que deixou de dizer. Então fica uma coisa, no mínimo, vamos dizer, pretensiosa, dizer assim, o que o Espiritismo diz. Isto equivale, ainda alongando um pouquinho este meu parêntese, quando a gente diz, a ciência provou. Quando a gente diz, a ciência provou, em que é que a gente se baseia? A gente se baseia na opinião de um médico, na opinião de um físico, na opinião de uma revista, na opinião de uma determinada academia, na opinião de quem a ciência diz que está certo. Porque até onde eu tenho acompanhado, a ciência só se pronuncia com as comprovações continuadas. Veja que isso bate com uma proposta de Allan Kardec quando ele falava do ensino universal dos espíritos, ou o controle universal dos espíritos. Em que sentido? Precisaria haver uma concordância para que isso fosse pelo menos analisado como dentro do contexto da doutrina. Mas eu não estou querendo fugir do assunto, porque eu disse o que é que o Espiritismo diz. Muito bem, eu não vou dizer aqui eu acho. Não, eu acho é o que Jacó pensa. O que é que o Espiritismo diz? Eu vou ler para que a gente não fique na dúvida de onde veio. Livro dos Espíritos, questão 259, que é uma questão em que Allan Kardec pergunta algo que nos incomoda. Mas o que me acontece? Será que estava predeterminado? Mas eu escolhi ou me foi imposto? Ou seja, eu estou traduzindo aqui a pergunta dele de uma forma assim bem aberta. Mas o que está me interessando aqui para nós, que é o que o Espiritismo diz, portanto não foi nem o senhor Allan Kardec, mas o que os Espíritos responderam a ele foi isso aqui. Escolhestes apenas o gênero das provações. Primeira coisa, quando eu nasço, ou eu renasço, eu escolho o gênero de provações que eu vou ter. Então, esse é o primeiro ponto. Tanto que eles põem a frase desse tamanho e põem um ponto. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Percebam bem como as coisas são traçadas. A gente escolhe, primeiro de tudo, primeiro problema, você escolheu estar nesta situação. Isso para considerar em termos de projeto reencarnatório. Então, o que você está, o que você é, o que você passa, em termos de gênero de provas, você escolheu. Então, já não tem mais o que reclamar. Vamos que eu escolhi ser pobre. Eu não posso mais reclamar. Eu escolhi vir com uma determinada enfermidade. Não posso reclamar. Escolhi vir sadio, saudável, inteligente, e as pessoas me procuram porque eu sou uma pessoa super acessível. Você não pode reclamar. Esse gênero de prova foi o que você escolheu. Aí todo mundo diz, se eu soubesse eu tinha escolhido essa prova. Cuidado, porque a gente vê muita gente caindo exatamente porque tem isso que parece ser uma delícia. Então vamos lá, as particularidades correm por conta da posição que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações.
Aqui a gente agora se enreda. Então, em vez do Espiritismo dizer assim, pode ser destino, pode ser que não seja, quem sabe isso, quem sabe aquilo, foi o teu guia, ou foi porque você nasceu na família errada, quem sabe você isso, aquilo. Eu, quando pequeno, jovem mesmo, eu vou confessar uma coisa aqui, que, Nossa Senhora, os nordestinos vão ficar com raiva de mim. Eu não gostava de música nordestina. E aí eu dizia para meus pais, eu disse, olha, eu nasci no Nordeste por acaso, porque não era para eu ter nascido aqui. Hoje, como até foi esta semana, o dia do nordestino, hoje eu digo com total orgulho, sou brasileiro, sou nordestino e moro na melhor cidade do mundo, que é Natal. Todavia, durante muito tempo eu achei que isso aqui, a cegonha tinha cansado no meio da viagem e eu caí aqui, né? Mas vamos lá. Vejam a continuidade do que os espíritos responderam. Por isso é que eu estou dizendo, esta é a opinião do espiritismo. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Veja como é bem amarrada a coisa. Você primeiro escolheu o gênero de prova. De como você se encontra, isso daí vai surgir particularidades. E dentro desse outro campo, as consequências vêm das suas próprias ações. Esses acontecimentos secundários se originam das circunstâncias das próprias coisas. Por exemplo, você diz, eu quero tomar um café quente. Aí alguém deixou esquentar muito, mas você está acostumado ou mal acostumado a virar a xícara, você pega uma xícara de café estupidamente quente, quando vira, queima tudo. Ou seja, estava programado na outra vida que você iria queimar a língua com café quente? Não, foram as circunstâncias das coisas. Veja que a resposta ainda não está concluída. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Influem no destino, não num destino previamente marcado, mas num destino programado para acontecer. Por quem? Por você, por mim mesmo. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Observe que os espíritos fizeram nesta resposta algo pouco comum. O que é o pouco comum? Eles irem além, inclusive usando de uma metáfora para a gente. E aí me caiu na cabeça, por que é que eles resolveram explicar isto com tamanho detalhe, com tamanha precisão? Porque a gente gosta de culpar o inculpável. Quem programou meu destino, quem fez isso para me atrapalhar, as coisas nunca acontecem como eu quero, Deus não está ligando para mim, ou seja, então ele, para não deixar dúvidas, disse, olha, você vai sair numa estrada que é cheia de sulcos, cheia de buracos. E você sabe disso previamente. Por quê? Porque você escolheu viajar naquela estrada. Então você sabe. Se você sabe, o que você deve fazer? Dirigir com muita prudência. Porque você sabe que qualquer descuido pode lhe levar a uma queda. Na nossa vida é do mesmo jeito. Quantas pessoas pediram para vir afortunadas e não ficaram atentas e caíram? Qual é uma queda comum para quem é muito afortunado? Sabe qual é uma super comum? Arrogância. Normalmente quem tem muito acha que tem tudo. E quem acha que tem tudo acha que pode pisar todo mundo. E isto compromete severamente a encarnação como um todo. Então, isto é um desses sulcos, é um desses buracos na estrada. Se a gente não dirigir com cuidado, a gente vai cair. E na queda não vai ter muito gente. Não vai ter muito jeito.
Ainda por cima, no YouTube estava sem som. Como é que pode uma coisa dessa? E eu levei esse tempo todo para saber disso. Ai, e essa parte aí eu poderia corrigir aqui, como eu já corrigi. O jeito que tem é vocês desprezarem tudo o que passou e vamos aqui em frente. Mas vamos lá. E concluindo aqui com a resposta dos Espíritos. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Ou seja, não é assim que funciona a lei divina. A lei divina funciona dentro deste princípio, esta é a visão, é a ótica espírita. E não a ótica de A, de B ou de C. A ótica espírita é, você escolhe o padrão, o gênero de provações. Você, dependendo de como se haja, você vai gerar algumas coisas e a própria natureza vai providenciar outras. Então, é assim que funciona. Na realidade, enquanto encarnados e enquanto limitados como estamos, a gente ainda vive muito fora do contexto. Que contexto? Da divindade, sim. Da grande natureza, sim. Não, a gente vive muito fora do nosso contexto pessoal. É impressionante. Eu li recentemente um livro, que não vou me lembrar o nome, porque eu também não li o livro todo ainda, mas é um livro muito interessante, em que ele faz a seguinte consideração. O nosso pensamento consciente é aquele no qual a gente se apoia, que a gente toma por princípio. E o que ele faz com a gente? Esse chamado pensamento consciente. Esse pensamento consciente faz com que a gente tire conclusões erradas. Como assim? E ele usou alguns exemplos super corriqueiros. Por exemplo, uma loja de confecções fez umas meias masculinas em seda. Era uma loja cara e só homens finos iriam adquirir as meias. E então o que eles fizeram? Eles colocaram numa mesma prateleira meias com perfume e meias sem o perfume. Um perfume super suave e agradável. Mas as meias eram absolutamente iguais. Totalmente iguais. E as pessoas iam e escolhiam as meias, pegavam umas, pegavam a outra, pegavam na textura. E sabe o que aconteceu? 85% das meias que foram vendidas foram as que tinham perfume. Mas não eram iguais? Eram. E o que foi que a loja fez? A loja, na hora do caixa, disse assim, olha, essas meias aí estão em promoção, se o senhor aceitar aqui fazer um questionário, a gente pode até melhorar um desconto. A indústria das meias disse que deu um desconto. Mas o que é? Coisa muito demorada? Não, é super rápido, é só uma pergunta. O senhor escolheu essa meia, quando o senhor escolheu, já pegou ela e já trouxe ou escolheu junto com outra? Ele disse, não, tinha outra lá muito parecida. Sim, e por que o senhor escolheu essa? Porque eu peguei na textura da outra e não era igual a essa, então eu preferi esta. Muito bem, então o senhor tem aqui um desconto a mais. Resultado, todos alegavam motivos que não tinham absolutamente nada a ver com a escolha. Porque a escolha não foi por conta da textura, não foi por conta da cor, não, porque eram perfeitamente iguais, feitas pela mesma fábrica, só tinham rótulos diferentes. O que isso quer dizer dentro desse contexto que eu estou trazendo? Isto quer dizer que muitas vezes a nossa absoluta segurança, a nossa certeza, ela é totalmente falsa. Só que nós não gostamos de descobrir isto. Por quê? Porque a gente gosta de ter certeza. Eu tenho certeza de que não sei. Olha que certeza doida é essa. Mas a gente quer ter a certeza. Não importa se saiba ou se não sabe, você tem que ter certeza de alguma coisa.
E essa certeza, ela é muito inglória, porque a gente é traído de vez em quando. E nós somos mais traídos ainda quando alguém diz foi o seu inconsciente que determinou isso. Aí a gente fala, Eu tenho total consciência das minhas atitudes. Mas quem foi que escolheu aquela meia? Para ficar só neste exemplo, que não vamos aqui falar de marketing nem de nada. Esse exemplo já é mais do que suficiente. Quem foi que determinou a escolha daquela meia? Foi o seu consciente ou foi o seu inconsciente? Foi o inconsciente que gostou daquele odor. E o odor na meia não tem absolutamente nada a ver com a meia. Alguém, hoje em dia eu não sei como é que está, mas alguém de repente compra um carro novo e vai mostrar para uma outra pessoa. Aí a pessoa abre a porta e diz, como é bom o cheiro de carro novo. E a gente pensa até que foi um odor que o carro adquiriu à medida que ele foi sendo montado. Então parece até um odor que surgiu ao acaso. E não é. É um odor que é colocado propositalmente pelas indústrias para que você tenha a sensação de algo que lhe joga no seu inconsciente uma determinada informação. É tanto que já tem hoje o uso de alguns odores para determinados produtos e que a gente, quando vai, diz assim, nossa, isso está me lembrando uma coisa. Eu já vi uma vez um par de sapato com cheiro de carro novo. Par de sapato com cheiro de carro novo. Sabe o que acontece? Você, quando sente aquele cheiro do sapato, você faz... Não sei, me lembra alguma coisa. Não é lembrar alguma coisa, lembra um carro novo. Mas você não fisga. Por quê? Porque o teu inconsciente, por um lado, e as disposições do teu cérebro, por outro, indicam caminhos difusos. Isso é ótimo porque mostra o quanto nós, às vezes, nos perdemos pelo excesso de ter consciência e a pouca relevância que damos à presença do inconsciente na nossa vida. E alguém poderia perguntar, e como é que eu forjo o meu inconsciente? A gente forja nos usos. A gente vai aos poucos modelando isto, não numa vida, em várias. A gente traz fontes que já vieram de nosso passado direto, como também do nosso passado indireto, através dos genes, DNAs e etc. Mas muito a gente pode reverter. Nós precisamos muito pensar sobre essas coisas, principalmente quando a gente pensa o que houver de ser, o que é que tem? O que houver de ser precisa ser trabalhado do mesmo jeito. Porque Deus não nos colocou aqui como máquinas, nem gostaríamos que fôssemos máquinas. Nós achamos ótimo podermos pensar, elaborar raciocínios, criar, divergir, concordar. Mas tem gente que concorda por concordar ou concorda por acomodação. Eu conheço muitas pessoas que dizem sim para as coisas mais díspares possíveis, porque não querem entrar no mundo da discussão. E muitas vezes discussões extremamente ricas, férteis, que poderiam propiciar ganhos enormes na nossa vida. Mas nós preferimos não. Nós preferimos ficar no mundo das aparências. Hoje em dia, quando você chega, para quem tem filhos ainda em etapa escolar, o que muitos pais estão fazendo hoje? Os pais que não têm melhores condições financeiras, eles não levam os filhos para comprar os materiais. Por quê? Porque os filhos estão seduzidos pela capa, pela gravura. Eles não estão querendo saber se tem páginas de papel melhor ou pior. Eles querem saber qual é a imagem que tem na capa. Porque quando eu chegar na escola com este caderno, e ele não se dá conta que vai ter não sei quantos com um caderno igualzinho dele. Então a gente entra num mundo de ficção e sai dele totalmente decepcionado. E quem foi que nos decepcionou? Foi exatamente este mundo que a gente quer deixar que ele aconteça o que acontecer, faça o que quiser.
e a gente simplesmente nos perdemos. Essas escolas de pensamento, e aí tem muitas escolas que fazem isso, nos colocam diante de situações extremamente complexas, porque a gente afirma os nossos sentimentos, os nossos gostos, as nossas orientações pessoais, e nos primeiros embates a gente vê que não é tão firme assim. A gente aprende, por exemplo, que devemos amar os nossos pais. Amar. É um dever nosso amar os nossos pais. Quando eu era pequeno, eu fiquei numa dúvida, mas numa dúvida grande. Por quê? Porque os 10 mandamentos, ele disse que era para honrar. E aí eu fui perguntar para minha mãe. Minha mãe foi minha grande orientadora durante muito tempo. E quando eu perguntei para ela, minha mãe, como é que é honrar pai e mãe? Não é amar, não está errado. Ela olhou para mim e disse, meu filho, você me fez uma pergunta difícil. Eu digo, olha só onde eu bati. Eu bati numa questão complexa. Por quê? Porque se a minha mãe me diz que ela não saberia, que aquilo era confuso, que eu tinha feito uma pergunta difícil, então tinha alguma coisa que dava suporte. Mas por quê? Porque todo mundo diz que você ame, ame, ame. E aí quando você vai para o livro básico, ele diz honre. Aí veio a história do ajuste, né? É porque no honrar está incluído o amar. Aí eu era, talvez eu fosse considerado um menino quieto, mas terrivelmente inquieto na cabeça. Porque vocês nem imaginam, Muniz Bonfim, que está falando ali em Dona Dagmar, você nem imagina qual foi a peça que eu preguei para cima dela quando ela me disse isso. Então quer dizer, Dona Dagmar, que eu não dizia Dona Dagmar, eu dizia mamãe, quer dizer, mamãe, que honrar é mais do que amar. Ela olhou para mim como quem disse, eu te conheço, não sei de onde, mas você armou agora. E ela disse, meu filho, quando foi dito honrar o pai e a mãe, e aí ela começou o discurso, e eu ouvi, porque ela sempre falava coisas muito legais. E eu ouvi o discurso dela, e quando ela terminou, eu disse, olha mamãe, a senhora me convenceu. Honrar é mais do que amar, não é isso? E aí ela percebeu que tinha me convencido, disse, meu filho. Eu disse, então a gente vai mudar o primeiro mandamento da lei de Deus. Ela disse, como assim? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é honrar a Deus sobre todas as coisas. Quase que eu apanho, né? Porque é uma situação complicada. E por que é complicada? Simplesmente porque a gente não avalia o que nos ensinam e nem avaliamos o que aprendemos. Para concluir, não avaliamos o que passamos para frente. Estou ficando complicado, está ficando chato? Eu espero que não. Eu estou apenas abrindo aqui o meu coração em cima de um argumento que é muito rico, que é o argumento dos Espíritos. Nós escolhemos o princípio básico do que a gente vai viver, mas o resto vem em consequência. Mas em consequência do que ou de quem? Sua, do que você faz. Então, quando eu digo o que houver de ser, será ou não será, vai depender de como eu fizer. Então, essa situação a gente precisa parar para meditar um pouco. Eu sempre gostei muito das palestras no Leão, do Leão, sejam as minhas, sejam as dos domingos, porque não só as minhas, óbvio, não estou falando de mim, porque eu assisto praticamente todas, pelo menos quando eu estou em Natal, e agora que eu não estou viajando, né? Tenho assistido muitas outras palestras de muita gente, algumas inclusive super fabulosas, riquíssimas, que fazem o que comigo? Me levam a pensar, me levam a reanalisar tudo. Esta questão ela fica meio solta para a gente, porque o honrar é diferente do amar, e o honrar queria dizer uma coisa diferente do amar. Porque o amar era Deus, ou então será que a gente só deve amar a Deus e o restante? Mas Jesus não disse assim, ele disse que a gente amasse até os inimigos. Então como é que a gente fica? Ele não mandou que a gente honrasse os inimigos, honrar os pais.
Então percebam, está certo, eu estou fazendo aqui uma questão que alguém que leia em aramaico, alguém que já leu a Bíblia em grego, ou sei lá o quê, pode até ter outras explicações, mas eu não estou querendo entrar nos detalhes linguísticos. Eu estou querendo falar desta essência que vai repercutir no que houver de ser. Porque na hora que eu não entendo os elementos básicos que me foram passados na vida, como é que eu vou entender os elementos complexos da própria vida? Está dando para a gente entender? Eu creio que sim. Teve ali o Gilson dizendo que está legal, meu amigo Roberto Nunes, que vai tocar daqui a pouco, está de volta, que coisa boa. Adriana Patriota dizendo que aprender é essencial. Beleza, Adriana, que bom que você está aí e que nós estamos aqui. E então, caminhando, fica aqui uma pergunta. Será que nós, eu, você, será que nós estamos preparados para reavaliar, olhem bem, reavaliar e revalidar os nossos conceitos? Não são os conceitos dos outros, porque o que os outros nos disseram e que a gente assumiu, a partir daí eles são nossos, percebem? Então eu não quero saber dos conceitos dos outros. A Raquel está dizendo que está meio confusa. Eu também estou, Raquel. Não mais neste assunto, mas quem de nós não está confuso neste mundo? Mas eu queria somente que você, como eu, como todos nós, pensássemos bem exatamente nisto. Então, peraí, se até para a relação minha com meu pai, com a minha mãe, não era aquela coisa de uma determinação divina que eu tenho que fazer, eu vou colocar aqui uma situação que alguém pode até achar estranho o que eu vou dizer. Olha bem, se eu devo honrar ao meu pai e à minha mãe, se alguém de repente disser, eu não gosto do meu pai, ou eu não gosto da minha mãe, mesmo assim eu o honro. Você percebe que a pessoa está dentro da lei, está no preceito da lei, ela não está deixando o que houver de ser, ela está fazendo. É nisso que eu estou querendo chamar a atenção, porque às vezes a gente fica se punindo. Olha o que tem gente nesse mundo que se pune por 1000 coisas, simplesmente porque não avaliam nem revalidam os seus conceitos. Os meus conceitos, eles precisam estar constantemente sendo revalidados, reavaliados, para que eles façam sentido. Porque não adianta eu ter um conceito bem gravado na minha alma, na minha memória, na minha consciência, e ele está sendo um chicote de açoite violento que está me provocando toda a tristeza ou todo o aspecto nefasto do meu dia a dia. Quando a gente pensa dessa maneira, nós não estamos pensando em querer mudar os textos, mudar a opinião dos outros, mudar o que os outros acham. Não. Nós preferimos não desagradar, nem machucar, nem ferir ninguém por aí. Mas isso não pode ser correspondido com eu vou suportar todo o sofrimento do mundo. Não pode ser desse jeito. A minha amiga Solange Menking está dizendo ali que concorda. Lógico, a gente precisa, já o Gilson está lembrando de que a punição, a autopunição, ela adoece e enfraquece o espírito. Isso tudo é verdade. Mas por que, sendo verdade, a gente não para fazer essas reavaliações? Eu toquei aqui num problema delicado, quando eu fiz uma colocação que eu já havia feito ainda quase como menino com a minha mãe. Veja que não é um problema que eu tenho hoje. Esse problema sempre existiu em mim. E não só esse, muitos outros. Eu já falei aqui, fiz uma palestra inteira sobre a questão da porta larga e a porta estreita. Eu não concordava com aquilo, eu não podia concordar, porque como é que Deus me coloca uma porta super larga para eu me perder, mas a porta para eu me achar é aquela porta super estreita? Então, até que um dia, já estudando para engenharia, fazendo faculdade de engenharia,
Eu descobri que, peraí, o problema não é a largura da porta, o problema é a distância da porta que eu estou. Se eu estou perto de uma porta, essa porta é mais larga do que uma que eu estou distante. É lógico que isso aí tem todo um contexto, tanto filosófico como metafórico, mas é por aí, porque senão não faz sentido. Eu não posso simplesmente dizer para mim mesmo, não, mas foi que Jesus disse. Bom, ele disse, ótimo, é uma boa referência, esse é um ponto de partida seguro. Mas eu tenho que validar isto aonde? Na minha vida. Não é validar lá no Novo Testamento, porque lá já está. Eu tenho que trazer para a minha vida. Eu tenho que trazer para o meu mundo íntimo. E é por isso que eu bati neste título de hoje. O que houver de ser, e eu deixei ali reticência, para que cada um pense como é que quer completar a frase. O que houver de ser, será? O que houver de ser, vai ser. O que houver de ser, deve ser. O que houver de ser, o que é que eu vou fazer para que seja ou não seja? Essa é a grande questão. Hoje em dia se fala muito nisso, de que a gente tem que se perdoar também, porque durante muito tempo só se falava dê o perdão, dê o perdão, dê o perdão. Depois de muito tempo aí ganhou-se um novo estado, peça perdão, peça perdão. Porque você dá o perdão, se dizia, olha, se você perdoa, você está esquecendo, você é um tonto. Mas você é um tonto, é fácil. Mas na hora que você pede perdão, você deixa de ser gente, você está humilhado demais. Então demorou para entrar no segundo estágio. E agora nós estamos no terceiro estágio, perdoemo-nos. Mas como é que eu posso me perdoar se eu não contextualizo a base que eu tenho dentro de mim? Eu preciso contextualizar isto. Vou insistir, me desculpem. Eu tenho que contextualizar isto para mim, na minha vida, e não necessariamente dentro dos conceitos dos outros. Não é que o conceito dos outros não valem tanto que me influenciam, valem tanto que eu me repercuto neles. Mas eu tenho que saber a boa medida em que vai em mim. Por quê? Porque dentro daquela resposta do Livro dos Espíritos que eu li, da questão 259, previstos só são os fatos principais. E aí ele disse, os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Então a parte secundária, ela vem das circunstâncias que foram tomadas em cima das minhas decisões. Como é que eu não preciso rever? Como é que eu não preciso reavaliar e validar os conceitos da minha vida? Portanto, se eu digo o que houver de ser, será, pode ser que não seja um bom modo de viver. Porque você pode, com isto, até viver muito bem para os outros, mas você não vai viver bem para você. Muitas vezes as pessoas citam figuras como Teresa de Calcutá. E poucas vezes eu vi alguém falar assim, ela não se constrangia, porque ela se sentia plena no que fazia. E uma das grandes provas da plenitude dela foi quando um repórter altamente incomodado com aquela atitude de altruísmo dela, de doação, de entrega, chega para ela e pergunta assim, olha que pergunta mais cruel. Mas a senhora aqui, né, da Igreja Católica, não é? A senhora não é ligada à Igreja Católica? Eu disse, sou, sim. E o que é que a senhora acha? A senhora aqui nesse mundo miserável e o seu líder sentado numa poltrona de ouro cravejadas de diamantes. O que é que a senhora acha disso? E ela, com a maior tranquilidade, diz, ele está no lugar certo. Eu lá não saberia fazer o que ele faz. E talvez ele aqui até soubesse fazer o que eu faço. Mas eu aqui sou mais útil do que se eu estivesse lá. É a pessoa que está em paz consigo. Não se toca com esse tipo de argumento. Por quê? Porque já revalidou todos os seus sentidos. Esses sentidos são os sentidos
que nos fazem repensar a bendita frase que eu lembrei lá no começo, deixa a vida me levar. Não é bem assim. Eu não posso deixar a vida me levar. Ainda mais vida com V pequeno. Eu deixo a vida me levar quando é uma vida com V maiúsculo. E a vida com V maiúsculo é aquela que eu elaboro dentro dos limites do que eu posso. E aceito dentro dos limites que não me são acessíveis. Essa é a vida que me leva. E sendo desse jeito, na verdade ela não está me levando. Eu estou levando a vida como posso, como devo, como é necessário. Agradeço muito vocês terem ficado, as pessoas que tiveram que sair do YouTube, do Facebook, para vir para cá, para o Instagram. Sei que deve ter causado, muitas pessoas terminaram perdendo, mas como eu disse, isso aqui vai estar disponível novamente, amanhã mesmo já está disponível lá na nossa página, é só ver isto. Solange, um prazer enorme saber que você estava aqui, querida. Adoro você de hoje e de sempre, viu? Gilson, obrigado. Lila, Catarina, gratidão, minha amiga, tudo de bom. Iracema está sempre na maior vibração. Ô, Iracema, um dia a gente dá um abraço ainda bem grande, né? Maria de Fátima, meu amigo Medeiros, que não perde um. Adriana Patriota, meu anjo, um beijo bem grande, saudade de você. E aí agora nós vamos encerrar rapidinho. Rose, tudo bem, Rose? Encerrar aqui bem rapidinho para a gente poder ter tempo de ouvir o nosso amigo Roberto Nunes. Tanto que eu nem vou colocar o encerramento, já vou colocar ele aqui direto para que a gente possa já aproveitar a participação dele. Tudo bem? Um grande beijo. Amanhã à noite, quem assistiu segunda-feira passada, 7h30 da noite, segunda-feira passada eu falei sobre a questão do antidoutrinário. Amanhã, 7h30 da noite, eu vou continuar aquele assunto. Tudo bem? Então, até amanhã à noite, para quem possa, um bom domingo, um bom feriado amanhã.